Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata, destinado para aqueles que desejam ser aprovados em concursos públicos. Uma alegria imensa, uma satisfação estarmos aqui, mais um programa. E eu quero fazer aquela saudação especial para aqueles que nos assistem em diversas plataformas diferentes, o canal 126 da TV RO, o canal 85 Sky, a nova parabólica, e o YouTube oficial da Igreja Cristã Maranata. Para nós é uma alegria estarmos juntos aqui com vocês em mais um programa. Nós estamos muito felizes com os nossos primeiros programas que já foram ao ar. Temos recebido muitas mensagens carinhosas daqueles que estão nos assistindo, falando que estão se identificando com o conteúdo que está sendo apresentado, que está sendo de grande ajuda, e isso com certeza para nós é uma grande alegria. E nós estamos aí acompanhando os comentários, as perguntas que vocês nos enviam, as dúvidas de vocês. Isso, inclusive, nos ajuda, por exemplo, a preparar novos programas, a preparar novos conteúdos. Você já assistiu o nosso programa sobre o concurso dos Correios? Ele está disponível se por acaso você perdeu. E foi um pedido especial de uma irmã que nos escreveu, falando que estava estudando, aguardando esse concurso. E a gente preparou um programa especial sobre o concurso dos Correios, o que é com certeza uma grande oportunidade. Uma outra irmã também nos escreveu relatando assim sobre as suas dificuldades de encontrar mais tempo de estudar, porque tinha que conciliar diversas atividades, ali atividades de casa, conteúdos também, trabalhos na igreja. E nós fizemos um programa muito legal sobre como conseguir mais tempo de estudo. Você já assistiu esse programa? Está disponível também aqui nas nossas diversas plataformas. Então, nós já temos vários programas que foram ao ar, com diversos conteúdos que são úteis aí para a sua jornada de estudos para concursos públicos. E eu quero apresentar para vocês aqui alguns depoimentos que chegaram para a gente fica muito feliz de compartilhar isso com vocês. Muito bom, é um assunto muito necessário. Tenho certeza que será de grande ajuda para muitos irmãos. Muito bom, estou estudando para técnico de seguro do INSS. Essas informações foram excelentes. Muito bom, a gente fica muito feliz de ver esse tipo de mensagem. E eu faço aqui um compromisso com vocês. Nós vamos fazer em breve um programa específico sobre a carreira do INSS, que é um dos concursos assim mais procurados, mais conhecidos. Então, em breve vai estar sendo divulgado para vocês um programa específico sobre o concurso do INSS, tá? Aguardem aí os nossos próximos programas, tá? E no nosso programa de hoje, qual que é o tema que nós separamos para conversarmos aqui, Você sabe que para passar no concurso público, seja qual for, você precisa estudar, você precisa se dedicar, precisa ter um bom material, precisa se preparar. Já conversamos isso com vocês nos nossos programas. Mas será que eu posso estudar 100% online? Nós vivemos a época da tecnologia, a educação está sendo amplamente transformada pelos recursos online, pela internet, e isso se aplica aos concursos públicos também. Mas será que eu posso ainda também ter uma preparação presencial, fazer um curso preparatório presencial? Então, nesse programa, a gente quer conversar sobre isso, apresentar para você vantagens e desvantagens que há nas duas formas de preparação, tanto online quanto presencial. E para que você, com essas informações, possa aí tomar a sua decisão, porque eu já te adianto, há pontos positivos e há pontos negativos em cada um dessas modalidades de ensino, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala de cursos preparatórios online, quais seriam assim as vantagens? Nos últimos anos, a preparação para concursos públicos ela foi muito assim impactada pelos cursos online, pelo ensino à distância, né? E antigamente, você só tinha acesso a boas preparações em grandes centros urbanos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, algumas capitais do Nordeste, né? Mas isso realmente foi muito impactado pelos cursos preparatórios, pelo ensino online. Então, eu quero apresentar para vocês algumas vantagens que nós vemos da preparação online. Então, vamos lá. Primeiramente, uma grande vantagem que a gente vê é a questão da flexibilidade de horários. Cada um de nós aqui que
assiste o programa Foco nos Concursos, às vezes vai ter uma certa disponibilidade de tempo para estudar. Alguns podem ter, de repente, um horário na parte da manhã, outro na parte da tarde, outro à noite. Eventualmente, você pode conseguir estudar mais aos finais de semana, tem uma carga horária mais reduzida durante a semana. Isso pode acontecer. Quando você estuda online, geralmente, você vai adquirir o seu curso preparatório e ele vai estar disponível para você dentro de uma plataforma de ensino. Você vai acessar lá de maneira à distância e, com isso, você tem um ganho muito interessante, que é quanto à flexibilidade de horários. Você vai estudar quando e como você quiser. Então, olha, eu vou decidir que eu só tenho as manhãs para poder estudar para concurso público. Então, eu vou separar o tempo da manhã, vou acessar a plataforma online e vou estudar no horário que eu posso. De repente surgiu ali um pequeno espaço de tempo na agenda que não estava previsto, né? De repente teve uma mudança de programação, ganhei ali um tempo de estudo. Então, você tem essa flexibilidade para acessar a plataforma de ensino e poder estudar à distância. Então, essa questão de flexibilidade, de horário, para você ir no seu ritmo, é algo que eu vejo como uma grande vantagem para quem estuda online. Tudo bem? Outro ponto importante, economia de tempo e de recursos e de dinheiro. Por que isso aqui a gente pode destacar com vocês? A gente sabe, por exemplo, às vezes para ir a um curso presencial, você vai pegar trânsito, alguns vão ter que se deslocar de ônibus, de metrô, né? E tudo isso leva bastante tempo. E se a gente for para os grandes centros urbanos, pode tomar ainda bastante tempo. Tempo que você poderia utilizar para estudar, tá certo? Além disso, você economiza, né, recursos estudando online. No geral, uma preparação à distância, EAD, é mais barata, mais acessível do que um curso presencial. E a gente vai falar isso para vocês, né? O custo da produção de uma preparação à distância, ele é menor do que manter uma estrutura física presencial. Então, isso se reflete diretamente no preço ofertado ali na preparação e também na própria economia de tempo, tá certo? Você já estuda à distância? Você já conhece algum tipo de plataforma de preparação para concursos públicos à distância, né? Quero saber, você já está estudando? Estuda modalidade online, presencial? Escreve para a gente, está aparecendo aqui ao longo do programa formas de você escrever para nós, fazer contato com o programa Foco nos Concursos, tudo bem? Então, economia de tempo e de dinheiro é uma vantagem que a gente vê ao estudar online, tá ok? Agora, outra vantagem, possibilidade de revisar as aulas. No geral, você vai entrar dentro da plataforma de estudo, o conteúdo estará lá à disposição para você fazer o download ou assistir online, eventualmente fazer o download de materiais de apoio. Só que você pode assistir a aula ou as aulas quantas vezes você quiser. Tem um tema ali de uma aula de direito constitucional que eu tive dificuldade. Então, você pode assistir novamente. Uma explicação que o professor deu que eu não consegui entender. Então, você vai e volta àquela aula, assiste novamente, né? Então, isso é algo muito interessante, né? Você pode revisar as aulas quantas vezes você achar que é necessário, até que o tema fique compreendido, tá bom? Isso só a modalidade online que permite você fazer essa adequação específica para você do material que está à disposição. Então, possibilidade de revisão das aulas é uma vantagem também de estudar online, né? Outra coisa, material de apoio digital. Hoje a gente vê recursos também tecnológicos que são produzidos exclusivamente para quem estuda à distância. Você pode ter ali os livros digitais à disposição para você estudar. Você tem as videoaulas. Algumas ferramentas hoje já integram dentro do livro digital conexões, por exemplo, com videoaulas, com ferramentas adicionais de revisão, mapas mentais, tá? Materiais para que você possa reforçar o conteúdo. Então,
o curso, a plataforma à distância te dá esse material também adicional. Coisas que às vezes um curso presencial não vai te oferecer. Você vai ter ali a aula do professor, que pode ser uma excelente aula, também à disposição. Às vezes um material impresso ou digital de apoio, mas não vai passar muito disso, tá certo? Então, nesse ponto, né, é mais uma vantagem que a gente vê do curso preparatório online, o material de apoio digital, ok? Outro ponto, um ambiente personalizado de estudos, né? Ao longo da minha preparação, quando eu estudava para concursos, eu quero dizer para vocês que eu tinha o meu ritmo de estudos, né? Às vezes, algumas matérias eu avançava bem, avançava mais rápido, especialmente na parte de exatas, né? Que é algo que eu sempre me identifiquei. Agora, outras matérias, a evolução era mais lenta. Parte de português, a parte, às vezes, de direito, tinha algumas partes ali mais humanas, vamos dizer assim, né? Que eu tinha um ritmo um pouco mais lento. E isso é normal, cada um de nós tem uma identificação com um tipo de conteúdo, um tipo de disciplina. Então, às vezes, você vai precisar seguir um ritmo um pouco diferente, não tem problema disso, né? E nesse ponto, a plataforma online, o curso à distância, vai te dar um ambiente mais personalizado. Um ambiente ali que, eu só consigo estudar essa quantidade de matérias nesse momento. Então, você vai criar a sua rotina de estudos e vai ter o seu material à disposição de acordo com o seu tempo. Então, isso aqui é muito interessante, esse ambiente de estudos personalizado. Tudo bem? Então, essas foram as principais vantagens que a gente relacionou com o curso online, né? A preparação à distância. É claro que a gente vai ver aqui que não são só vantagens, tá bom? Mas nesse ponto aqui, eu queria ouvir a sua opinião. O que é mais fácil para você? Ir presencialmente a um curso ou estudar à distância? Você rende bem, tem um bom rendimento de estudos quando está estudando à distância? Nós queremos saber a sua opinião. Escreve para a gente, tá bom? Agora, eu quero falar com vocês também sobre eventuais limitações, eventuais desvantagens de estudar à distância. Aí para que vocês saibam que existem também, talvez vocês até identifiquem algumas, mas claro que a gente tem que superar algumas coisas aqui, mas para que a gente possa tomar a melhor decisão nos nossos estudos. Então vamos lá, primeiro ponto, né? O ensino à distância, a gente perde aquela interação presencial. Por quê? Às vezes você está assistindo uma aula e quer tirar uma dúvida naquele momento com o professor, tá certo? Coisas que às vezes você lá no ensino online não vai ter essa possibilidade. A aula já está lá gravada, já está lá disponibilizada para você, então você não vai ter essa condição, né, aquela interação com o professor de maneira imediatamente. E às vezes até aquela interação com a turma ali de estudos, né? E queira ou não, quando você está presencialmente, você vê mais pessoas estudando, isso também mexe com você, né? Você sente assim, olha, eu preciso estudar mais, tem mais gente estudando, aquela pessoa ali está indo bem, conhece mais conteúdo. É claro que a gente não tem que ficar se comparando com ninguém, mas essa interação presencial também, às vezes, é útil, coisas que não ocorrem na modalidade online. O estudo online ele é basicamente individual. Você pode ter ali um grupo, às vezes, de estudos em conjunto, que eu acho que é muito bom, mas é basicamente você. É um estudo individual. E nesse ponto, uma outra limitação é que a gente fala que é a autodisciplina, né? Muita gente acha porque não precisa ir ao curso presencial, porque está estudando à distância, que não tem ninguém ali vigiando necessariamente os seus estudos, ele acaba não rendendo bem, acaba não tendo uma boa performance ali nos estudos, entendeu? Então, para estudar à distância EAD, você precisa ser disciplinado, tá certo? Porque, em tese, você não vai ter ali o professor te cobrando, você não vai ter ali o coordenador do curso, olha, você está estudando, por que essa semana você não foi bem? Então, é basicamente o seguinte, você ter autodisciplina. Então, às vezes, no começo, a gente tem essa dificuldade, né? Então, o ensino à distância, ele exige isso de você, mais autodisciplina, tudo bem? Aí eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você se considera uma pessoa disciplinada para estudar?
ou fica aí procrastinando, né? A palavra que tem ganhado força aí nos últimos anos, né? A gente sabe que não é tão fácil, né? A gente não vai ter uma rotina 100% de estudos todos os dias, mas disciplina é característica fundamental e comum a todos aqueles que desejam ser aprovados no concurso público. Eu quero saber a sua opinião, se você se considera uma pessoa disciplinada ou não para estudar, tá? Outro ponto que às vezes é uma desvantagem do ensino à distância, as distrações em casa, né? Às vezes você está estudando, tem ali o seu local de estudo, o seu quarto ou o local onde você determinou, mas tem muita distração em casa. Às vezes você está ali, está estudando, os seus pais às vezes pensam assim, ó, o Júlio está ali estudando, então ele pode nesse momento fazer alguma coisa para mim, ele só faz uma interrupção rapidinho e depois ele volta a estudar. Isso aí é muito comum de acontecer, né? Às vezes você que é pai, está estudando, seu filho às vezes vai querer sua atenção, né? São distrações que se levantam. Você que é mãe, a gente recebeu um relato de uma irmã aqui, que a gente já até preparou programas, né, para ajudar, né? Mas às vezes a gente sabe da dificuldade das irmãs, das mulheres no estudo para concurso por causa da questão de filho, às vezes algumas tarefas em casa também. Isso às vezes complica um pouco a rotina de estudos. Então, quem estuda à distância tem que ter um cuidado com as distrações que tem em casa. Queira ou não, você vai estar estudando, aí de repente vai ali, tô cansado hoje, minha cama está ali pertinho, então vou estudar deitado, vou sentar ali um pouquinho, né, quando vê o estudo já não rendeu bem. Então, às vezes, em casa, a gente tem muitas distrações. Então, a gente precisa eliminar isso dos nossos estudos, tá bom? O estudo online também, por definição, ele tem uma dependência grande da tecnologia. Em alguns casos, para assistir às aulas, especialmente em vídeo, você vai ter uma dependência grande de tecnologia. Você vai precisar, no mínimo, aí, às vezes, de um celular para assistir às aulas, ou um notebook, um computador, tá certo? Vai precisar de internet, que às vezes precisa de uma internet um pouco mais rápida, porque, por exemplo, arquivos de videoaula costumam ser arquivos grandes para você assistir, e eventualmente, às vezes, falta de internet, falta de acesso à internet, pode sim limitar o seu estudo, tá bom? Então, percebam que assim, a dependência da tecnologia é algo que a gente vê como desvantagem no estudo à distância, ok? E às vezes as plataformas elas têm suporte para os seus alunos, mas às vezes costuma ser um pouquinho mais demorado, né? Quando você está ali assistindo a aula ao vivo, presencialmente, o professor às vezes tira a sua dúvida na hora. Você pergunta, ele te responde na hora. No ensino à distância, você vai ter ali às vezes um meio de enviar a sua dúvida e aguardar a resposta do site, né? Isso pode levar um tempinho, tá certo? Então, é isso que a gente vê também como uma limitação do ensino à distância, ok? E uma coisa que a gente precisa destacar, que às vezes, né, especialmente os grandes portais de ensino para concursos hoje, né, às vezes eles focam mais nos grandes concursos, né, nos concursos mais importantes, às vezes nos concursos que têm uma abrangência um pouco maior, né? Então, pode faltar, às vezes, uma preparação específica para concursos locais. E, às vezes, vai ter um concurso aí local, onde você mora, um cargo na sua localidade, que pode ser uma excelente oportunidade, aquela que você estava aguardando. E, às vezes, é difícil você encontrar uma preparação específica direcionada para um concurso local, tá certo? Então, essas são aí as desvantagens de estudar online, tá certo? Mas eu quero te falar uma coisa. Ainda que a gente tenha vantagens e desvantagens no ensino à distância, eu queria saber a sua opinião. Conversa com a gente aqui. Você prefere ainda, né? Você acha que é mais interessante estudar à distância, com as vantagens, comparando as vantagens e desvantagens? O que você acha que é melhor para você? Isso é um ponto que eu quero destacar aqui. Você tem que definir com base naquilo que é melhor para você, o momento que você está atualmente e aquilo que é a sua disponibilidade também para estudar. Tá ok? Então vamos lá. Ó. Agora vamos falar um pouquinho sobre preparação presencial, tá certo? Historicamente, a gente tinha uma oferta grande de cursos preparatórios para concursos no Brasil, especialmente nos grandes centros urbanos, como a gente falou, né?
Só que nos últimos anos a gente vê uma diminuição da oferta de cursos presenciais. Mas ainda existem possibilidades que podem ser interessantes para você. E a gente vai passar aqui algumas das vantagens e desvantagens do ensino presencial. Então vamos lá. Primeiro ponto. Primeira vantagem que a gente vê sobre o ensino presencial é que ele pode ser muito interessante no início e no final da sua preparação. Quando você começa a estudar para concurso, às vezes você está meio desorientado ainda. Olha, são tantas matérias para estudar, eu ainda defini a área de estudos, mas, por exemplo, como é que eu vou montar um plano de estudos, né? Que matéria que eu estudo primeiro? Quanto tempo de estudar que eu vou separar para estudar, né? Isso é uma dificuldade grande de quem está no começo. E, às vezes, tem um curso presencial, o curso vai montar uma sequência lógica de aulas, de acordo com os professores que estão à disposição. Vai colocar, de repente, uma rotina de estudos. Olha, primeiro você começa com essas matérias, depois a gente estuda outras, tá certo? Você tem essa proximidade maior com o professor, com outros alunos. Isso pode ser muito interessante quando você está no começo dos estudos, tá certo? Então, para quem está começando, se tiver, de repente, um curso presencial na sua cidade, pode ser interessante para você dar os seus primeiros passos nos estudos. E o que eu falo também? Pode ser muito interessante no final. Às vezes, quando você já está bem, já está no ritmo muito bom, né? Aí saiu aquele concurso que você queria, às vezes presencialmente haverá uma turma específica, uma turma só de resolução de exercícios. É muito comum, por exemplo, com cursos da área jurídica, que você precisa de um treinamento para a prova discursiva, para a prova oral, e às vezes isso é ofertado presencialmente, tá certo? Às vezes um curso de formulação de peças técnicas, que alguns concursos exigem, e às vezes isso é ofertado apenas presencialmente. Então, para quem está no início e às vezes no final da preparação, um curso presencial pode sim ser interessante, tá bom? Outro ponto aqui, ó. Prioridade em concursos locais, tá? Às vezes você vai ter um edital de um concurso específico da sua localidade, ó. Um curso, por exemplo, o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por exemplo, né? Às vezes não encontraria um curso direcionado num ensino à distância, tá certo? Pode acontecer disso. E nesse caso, às vezes, um curso presencial vai te oferecer uma boa preparação, que vai ser um período mais curto, vai ser mais direcionado ainda, tá? E oferecendo essa estrutura para o concurso local, coisas que às vezes a gente não vai conseguir à distância, tudo bem? Outro ponto aqui, ó, interação direta com professores, outros alunos. A gente já destacou que isso pode ser interessante, né? Você ter essa interação com outros alunos, ver outras pessoas que estão estudando, isso pode te ajudar, sim, a pegar um ritmo a mais de estudo, né? Te motivar a estudar um pouco a mais, conforme você tem essa interação aí com o professor e com outros alunos, tá bom? Você tem ali presencialmente aquela rotina determinada. O curso vai, por exemplo, ó, as aulas vão ser à noite. Então, das 7 da noite até 10 horas da noite vai ter as aulas ali. 1h30 de português, depois 1h30 de matemática, de acordo aí com a grade que vai ser oferecida, tá bom? Então, você já tem aquela rotina ali, você já sabe, você não vai ter que decidir o que você vai estudar. Ó, o curso, essa é a programação de aulas, isso pode ser muito bom, especialmente, como nós falamos, quem está no começo da preparação. Então, ter essa rotina já determinada pelo curso presencial pode ser, assim, bastante interessante, né? E ali, presencialmente, você tem também um ambiente de estudos controlado, tá certo? Ninguém vai ficar interrompendo o seu estudo a todo momento, como às vezes ocorre quando você está em casa estudando à distância, tá bom? Então, essas são as vantagens que a gente entende aí que existem num curso presencial. E fala comigo aqui, você já fez algum curso preparatório para concursos públicos presenciais? Os concursos militares, especialmente para os mais jovens, né, das escolas militares, ainda há uma oferta bem considerável de cursos presenciais. Ocorre também uma migração para o ensino à distância, mas a gente ainda tem uma grande quantidade de cursos presenciais de muita qualidade para as principais escolas militares, tá bom? Então vamos lá.
O curso preparatório presencial, qual que é as desvantagens que eu separei para a gente analisar aqui em conjunto? Primeiro, custo com mensalidade. Isso aqui, pessoal, não tem como. Um curso presencial, ele tende a ser mais caro, ter um custo maior do que o curso à distância. Manter uma estrutura presencial, física, é caro, né? Conseguir professores também, o material que vai ser preparado, ofertado, né? A estrutura física, tudo isso tem um custo mais alto. Então, isso reflete diretamente no custo da mensalidade. Então, uma desvantagem já do curso presencial, o custo com a mensalidade. Então, você vai ter que investir mais do que você investiria na preparação online. Desperdício de tempo com deslocamentos. Não é? Já ressaltamos isso aqui no começo do programa. Para ir ao curso presencial, você vai ter que vai de carro, vai de Uber, vai de ônibus ou qualquer meio de locomoção. Tudo isso vai fazer o quê? Vai tomar tempo que você poderia estar estudando. Não, fatalmente, a gente vai ter isso, tá certo? Então, não tem como fugir muito dessa perda de tempo com deslocamentos, ok? Outra coisa, os horários são rígidos. Ao mesmo tempo que é uma vantagem a gente ter ali a rotina determinada para algumas pessoas que precisam, né, desse detalhamento dessa rotina, para algumas pessoas isso aqui é desvantagem. Por quê? Na segunda, quarta e sexta eu consigo estudar à noite, mas terça e quinta, por exemplo, eu não posso. O curso preparatório presencial não tem como se adequar à sua rotina de estudos. Você vai ter que seguir aquela rotina mais rígida que foi pré-determinada, tudo bem? Então, horários mais rígidos. Outra coisa, às vezes, dependendo do concurso, você vai ter turmas muito grandes. E onde tem muita gente ali, ocorre às vezes mais chance de ter dispersão de conteúdo, de perda de tempo com as aulas, né? O pessoal muita gente vai fazer o curso presencial, mas não é que necessariamente quer estudar de verdade, quer ser aprovado, às vezes está ali porque alguém determinou que ela estivesse, então acaba sendo às vezes uma coisa difícil, né? Uma turma maior de estudo, tá certo? E por ter às vezes um foco nos concursos locais, você vai ter uma oferta limitada de cursos, tá certo? Você às vezes não vai encontrar num curso presencial uma preparação sólida, completa para o concurso às vezes que você quer, ok? Um concurso às vezes nacional. Por exemplo, eu desejo ser aprovado no concurso da Polícia Federal, cargo de agente. Aí você pensa assim, será que na minha cidade eu vou encontrar um curso preparatório completo para o concurso da Polícia Federal? Às vezes é difícil encontrar, tá? A oferta de cursos hoje, ela é mais limitada quando a gente fala de cursos presenciais, tudo bem? E para a gente fechar o nosso programa, pessoal, eu queria que você me respondesse aqui, ó. Nós apresentamos vantagens e desvantagens das duas modalidades de preparação, de ensino, né? Cada uma delas pode ser útil em determinado momento do estudo que você estiver. Mas eu queria ouvir a sua opinião ao término do nosso programa aqui. Olha, eu decidi que quero estudar à distância, quero estudar online. Olha, eu estou aqui me preparando para um concurso da minha cidade mesmo, concurso local, que eu encontrei um curso preparatório presencial que me atende. Então, nesse momento, eu estou fazendo isso, tá bom? Então, o que nós vimos aqui, ó? O curso preparatório online, suas vantagens e desvantagens. E também o curso presencial com suas vantagens e desvantagens, tá? Tem para todos os gostos aí. E para encerrar o nosso programa, o mais importante que eu quero deixar para você, ó, seja à distância, ou seja online, ou seja presencial, você precisa estudar. Para ser aprovado em um concurso público hoje no Brasil, você precisa fazer a sua parte. Precisa se dedicar e estudar com muita dedicação. E nós esperamos que o programa Foco nos Concursos esteja te ajudando nessa rotina de estudos, ok? Então, um forte abraço e até o nosso próximo programa.